O fruto do Espírito é a paciência. O Espírito de Deus exercerá paciência em você e para você, porque essa é a vontade de Deus para nós, que sigamos a vontade dele e andemos no caminho dele. Iniciamos há 4 décadas o Ministério Em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: paciência essencial para experimentar o melhor de Deus. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, imediatamente o Espírito Santo entrou em sua vida para selá-lo como um filho de Deus. Essa é a razão pela qual sabemos que estamos eternamente seguros. E o trabalho divino e não a nossa conduta que nos faz aceitável a Deus. E quando penso no processo de fazê-lo, percebo o fato de que o Espírito Santo nos selou e nos equipou para fazer o que ele nos chamou para fazer. Muitas pessoas foram batizadas cedo, viveram sua vida na igreja, ouviram muitos e muitos sermões e nunca entenderam que Deus nunca pretendeu que eles vivessem a vida cristã. Ele nunca pretendeu isso. O que Deus sempre pretendeu foi que eles permitissem que o Espírito Santo, vivendo dentro deles, pudesse viver a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele nos equipou para cumprir a missão que Ele nos deu. Ele nos fez para sermos quem somos e para fazer o que devemos fazer. Quando você pensa em sua vida e nos desafios que enfrenta, lembre-se disso, que você já está capacitado pelo Espírito Santo para viver e enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância da vida, porque Ele não apenas nos salvou e requer de nós o melhor que podemos dar de nós mesmos. Quando você olha para a sua vida e para as coisas que enfrenta, principalmente em tempos de dificuldades, você se considera uma pessoa paciente? A verdade é que todos nós temos áreas em nossa vida nas quais não conseguimos ficar parados, esperando partir para a ação. Mas a paciência é um presente de Deus e não é algo que produzimos. É um presente de Deus através do Espírito Santo. Quando você foi salvo, Ele o selou como um dos filhos dele e começou a liberar em sua vida, com a permissão sua, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz. É disso que quero falar. Quero falar sobre toda essa questão de como é essencial que você e eu experimentemos a paciência de Deus em nossa vida, porque isso abrange todas as coisas que fazemos. E um de seus principais objetivos é capacitar-nos a caminhar pacientemente em nossa vida cristã. Então, ouça isto, Salmo 27, verso 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Porque para esperar no Senhor, às vezes temos de ser fortes e temos de ter coragem, porque às vezes as pressões nos forçam a tomarmos decisões em nossa vida, famílias, negócios, seja o que for. Ele diz: espere. No Salmo 37, ele diz 3 vezes: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça. O 40º Salmo diz, versículo 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olhe para isso. Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele se inclinou para ouvir o que eu lhe estava suplicando e Ele respondeu à minha petição. A paciência, portanto, é muito importante em todos os aspectos da vida. Então, como você definiria a paciência?
Diria que a paciência é silenciosa, sem reclamação, mesmo sob estresse, ou aborrecimento, ou mau humor? Então eu lhe pergunto, você fica quieto e não se queixa quando as coisas não estão nada bem em sua vida? Deixe-me dar uma definição mais simples de paciência. Ouça isso, paciência é a vontade de esperar. Isso é tudo o que você precisa saber. Paciência é a vontade de esperar. Essas são as situações que surgem em nosso caminho. E temos que tomar decisões e ainda assim há momentos em que não sabemos o que fazer ou quando Deus nos dá um sinal em nosso espírito e temos que decidir. Vou esperar pela direção de Deus. A maioria das pessoas não quer esperar. Querem que Deus haja no horário deles. Pense nisso. Reconhecemos que Ele sabe tudo acerca de nós, que Ele sabe o que é melhor para nós. E, no entanto, chegamos a situações em que Deus nos diz para esperar e não queremos esperar. Levantamos todas as razões pelas quais não devemos esperar. Olhamos para os outros e vemos que eles têm isso e aquilo e que não temos. Porque deveríamos ter que esperar. Porque Deus, em seu infinito amor e poder, sabe que em certos momentos da nossa vida, certas coisas não se encaixam. Deus nos criou para fazer o quê? Viver para Ele, servi-lo e refleti-lo. Sempre que eu quero algo que Deus não quer que eu tenha, e insisto em tê-lo, estou sendo impaciente. Sempre que nós empurramos Deus, Senhor, tenho esperado bastante e é hora de eu ter o que quero. Deus é seu maior protetor. Quando Ele diz não, ouça, não pense nisso como se Deus o rejeita. Deus está fazendo o quê? Protegendo você. Muitas vezes pensamos acerca de Deus. Deus, se tu me amas, me deixaria ter isso, aquilo e aquilo outro. Mas a paciência é a vontade de esperar. Você diria que é uma pessoa paciente? Você tolera com calma os atrasos que Deus coloca em sua vida quando Ele diz não? Você vem a Ele por algo que acredita ser a vontade dEle para a sua vida? Você pergunta a Ele acerca disso? Observe isso. Você pergunta ao Senhor acerca disso e Ele não diz nada. E então você pensa, Deus não me disse que eu não podia. Se você diz que vai fazer assim, porque Deus não lhe disse que você não deveria fazer, que tal esperar que Deus lhe diga o que você deveria? É agindo assim que manipulamos a palavra de Deus e as nossas circunstâncias a fim de justificar nossos próprios desejos que muitas vezes revelam as nossas deficiências. Nossas decisões apressadas são os sentimentos da destruição em nossa vida, porque não estamos dispostos a esperar por Deus. Você concordaria que Deus o ama? Alguns de vocês sim, alguns de vocês não. Deus ama você. Você ama seus filhos? Se eles pedirem algo que você sabe que vai machucá-los, você quer dar isso a eles? Por que você espera que Deus faça isso? Você pede a Deus por algo e às vezes Deus diz não. Então aqui está o que você faz. Muitas vezes as pessoas dizem que vão abrir as Escrituras para descobrir o que Deus diz, e então elas vão para os Salmos ou para algum livro, aí encontram uma passagem que diz, vamos ver aqui, e olham e dirão, com certeza que Deus deve estar lhe dizendo algo, e vão encontrar um verso que diz que eles podem interpretar o que Deus diz que sim. Dizem que Deus lhes disse que realmente poderiam fazer isso. Não é assim que Deus opera. Quando você foi salvo, o Espírito Santo o selou como um filho de Deus e vive dentro de você 24 horas por dia.
Um dos propósitos primários foi o de você ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e ter sido selado como um filho de Deus para sempre. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Tudo isso é parte do que ele faz em nossa vida. Você tem dentro de você a verdade absoluta, a bússola correta, aquela que lhe dará a direção correta para toda a vida que você pedir a Ele. Porque Deus sabe quão complicada é a vida. Ele não nos deixou aqui apenas separados do Espírito. Ele disse aos seus discípulos: esperem na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam dotados do poder do alto. Vocês não podem viver a vida que eu lhes dei sem o Espírito Santo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles esperaram até que o Espírito Santo veio e entrou neles. Quando você foi salvo, o Espírito Santo entrou em sua vida e o selou como um filho de Deus. Uma vez selado pelo sangue de Jesus, você não pode se perder, mas você pode certamente atrapalhar sua vida não ouvindo o Espírito Santo que veio viver dentro de você. A paciência é fundamental. Ouça o que o apóstolo Paulo diz: mas o fruto do Espírito é. Você pode esperar que o Espírito Santo se expresse das seguintes maneiras: amor, alegria, paz, paciência. Para que você tenha aquele que vive dentro de você, disposto a direcioná-lo em todas as circunstâncias da vida, o que precisamos fazer para ter paciência? Temos requisitos e eu sou cristão há 73 anos. Deus nunca me enganou. Sempre tomei a decisão certa, nem todas foram certas. Toda vez que eu tomei uma decisão errada, eu tive que encarar isso. Deus, tu tentaste chamar a minha atenção, mas eu não estava ouvindo. E depois de um tempo você aprende que a precipitação nunca vale a pena. E então você segue a vontade dele e anda nos caminhos dele. Que requisitos preciso ter para ser paciente? Antes de tudo, eu tenho que ter fé em Deus. Necessito de fé para acreditar que Ele vai suprir todas as minhas necessidades e me dirigir em cada momento para qualquer que seja a direção. Porque Ele prometeu fazê-lo. Em segundo lugar, devo ter uma atitude de obediência. Se sou obediente, escolho obedecer a Deus. Talvez eu vacile nesse ponto por causa de alguma falta da minha parte, mas se o Espírito Santo está lá a fim de nos dar orientação, o que podemos fazer? Devemos segui-lo. Há uma coisa muito importante a considerar aqui, que é o discernimento do tempo de Deus. O Espírito Santo nos mostrará quando. Muitas vezes pedimos algo a Deus que não é da vontade dele no momento. O que temos a fazer é ser sábio o suficiente para dizer: ok, Deus, se não for da tua vontade, dá-me a graça de esperar até que me des a permissão para ir ou não, ou seja lá o que for. Então, se vou ser paciente, tenho que amar a Deus. Se não amo a Deus, não vou ser paciente. No entanto, se vou ser paciente, tenho de amá-lo. Em outras palavras, se eu o amo, serei paciente. Alguém poderá dizer: eu amo a Deus, todavia... Não pode haver todavia. Se eu o amo, serei paciente. Se eu não o amo, não confio nele e não serei paciente. Eu lhe pergunto, você seria paciente do ponto de vista do seu marido, ou de seus amigos, ou de pessoas com quem você trabalha? Eles o veem como uma pessoa paciente? Você é uma pessoa paciente? A opinião deles decorre de sua conduta, de sua conversa e da pessoa que você é em torno deles.
Se eu amar a mim mesmo ou as coisas mais do que amo Deus, vou me satisfazer, mas Deus quer o melhor para mim. Não há uma única pessoa que possa dizer que Deus não quer o melhor para ela. Bem, se Ele quer, Ele pode me dar ela ou ele, ou isso ou aquilo? Não. A razão pela qual Ele nos dá é porque Ele ama você. O amor de Deus por nós não tem limitações. E esse amor é tão poderoso que Deus dirá não. Quando Ele sabe que o que nós queremos não provém dEle, Ele vai nos mostrar isso. O fruto do Espírito é a paciência, a disposição de esperar muito quando necessário. Então você se pergunta se isso é verdade. Agora, é preciso coragem para ser obediente a Deus. É preciso ter coragem para ser paciente, porque às vezes, quando pensei, Senhor, estou chegando ao limite aqui, e se tu não fizeres algo já, eu vou cair no precipício. O quê? Você sabe quem está do outro lado do precipício? O Deus Todo-Poderoso. Você não vai cair no precipício. Há momentos em que Deus nos deixa ficar muito, muito perto do que pensamos ser um desespero imutável, mas Ele está sempre lá. Ele é um Deus de amor, de orientação, de direção e conselho em nossa vida. É preciso coragem para confiar nele. Eu simplesmente disse que tenho de estar determinado a esperar. Eu poderia lhe dar muitas ilustrações de pessoas ao longo dos anos que aconselhei a esperar por algo que iriam comprar, por algo em seu casamento. Aconselhei jovens acerca de decisões que eles deveriam tomar. Toda vez eu me lembro que uma pessoa rejeitou o conselho divino e escolheu seguir o seu próprio caminho, nunca terminou da maneira que pretendia. Porque Deus quer o melhor para nós. Ele diz, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Começamos dizendo que a paciência é o fruto do Espírito. É um presente de Deus, significando que você tem no seu íntimo a capacidade de fazer escolhas sábias. O fruto do Espírito é paciência. O fruto do Espírito exercerá a paciência em você, através de você e para você, porque essa é a vontade de Deus para nós, que sigamos a vontade dele e andemos no caminho dele. Deus sabe que há momentos difíceis e complicadas, situações que enfrentamos e às vezes não sabemos o que fazer. Ele está lá para nos mostrar o que fazer. Se você é um seguidor de Jesus, se você é um cristão, se você em sua vida confiou em Jesus como Salvador, você tem em você o maior de todos os conselheiros. Ele vai lhe dar direção. Deus não iria reter de você a verdade. Ele não vai reter o sábio conselho dele. Se você não tem um conselho sábio, é porque não perguntou a ele. Porque ele o ama incondicionalmente. Ele quer o melhor de você. Então, o fruto do Espírito é paciência. A paciência não é um assunto impopular. Por quê? Porque queremos o que queremos, quando queremos e como queremos. É isso. Quando não podemos, não queremos ninguém nos dizendo por que não podemos. Jesus teve a mesma coisa quando falou. As pessoas não queriam ouvir algumas das coisas que ele disse, mas tudo bem. Por que dizemos que a paciência é essencial para experimentar o melhor de Deus? Número 1, é essencial para uma vida de obediência a Deus. Devo ouvi-lo e devo obedecer-lhe. Se vou obedecer a Deus, devo estar disposto a desistir de meus próprios desejos e opiniões pessoais, a fim de fazer o que ele diz, isto é, Deus me amando. Veja isto, seja lá o que você está passando.
E Deus diz não a você. Observe isso. O que ele está lhe dizendo ao dizer não. Aqui está o que ele está dizendo. Eu amo você. Não se trata de um simples eu te amo. Mas alguém diz, oh, não. Quando Deus diz não para mim, eu fico com raiva. Não fique com raiva, porque o que ele está lhe dizendo é que ele o ama. É essencial construir um bom relacionamento com outras pessoas. Se você vai ter bons amigos, você tem que ser paciente com eles. Nem preciso dizer que se você é casado, você tem que ter paciência para com os outros. Onde quer que você trabalhe, você tem que ter paciência. Não é apenas um dom de Deus, é um requisito poder se dar bem na vida, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Se você mora com alguém que não tem paciência, essa é uma situação muito, muito difícil. Todos nós precisamos expressar paciência. A impaciência nunca cura nada. Você tem dentro de si o Espírito Santo que lhe dá direção clara acerca de qualquer coisa que o preocupa. Qualquer coisa, qualquer relacionamento, seja ele qual for. Pense nisso. O tempo é muito importante. O tempo é importante no aspecto, no esporte, importante nas finanças, importante nos relacionamentos, importante na guerra e assim por diante. Se você é um seguidor de Jesus, Deus está sempre em você. Tenha o Espírito Santo dentro de você para lhe dar direção para, em toda e qualquer circunstância da vida, espere no Senhor. Ele lhe dá uma direção clara imediatamente? Muitas vezes sim, mas para uma decisão importante você pode ter que esperar até ele lhe dizer o que fazer. Você está disposto a esperar? Você valoriza a sabedoria de Deus? Você tem em alto conceito a sabedoria dele? Você preza a sabedoria de Deus? Você deseja a sabedoria dele o bastante para esperar até que ele deixe bem claro o que você deve fazer? Vi muitas pessoas tomando decisões que não deveriam ter tomado, embora soubessem que se tratava de decisões equivocadas. Mas aqui está o que eu ouço frequentemente. Eu esperei, esperei e esperei. Nada aconteceu. E daí? Eu fiz o que eu achei certo. Ele só quer o melhor para nós. Quando ele diz, espera, aqui está o que você ouve. Eu estou esperando você. Eu estou amando você. Ele está nos amando quando nos diz para esperar. Lembre-se do que dissemos, que a paciência é simplesmente a vontade de esperar. E quando esperamos, vemos Deus trabalhando. Muitas vezes assisti isso em minha própria vida. Ter que esperar, esperar e esperar para algo e depois finalmente chegar a uma conclusão. Mais uma vez, a minha resposta tem sido: obrigado, Jesus. A maioria das pessoas hoje provavelmente está infeliz porque se recusou a esperar em Deus por orientação acerca de algo. Muitas pessoas estão em sérios apuros hoje porque não esperaram. Quantas vezes eu conversei com pessoas casadas que me disseram: eu sabia que eu não deveria ter feito aquilo. Por que você fez? Tomei essa decisão em minha vida e nunca pensei em pedir orientação a Deus. Deus ama você. Ele criou você. Ele tem um propósito para a sua vida. Você não pode saber qual é esse propósito. Você pode ter vivido 2/3 da sua vida sem nunca ter perguntado a Deus acerca de nada. Mas estou lhe dizendo que Ele amava você. Ele tem um propósito para a sua vida. Não o empurre.
Em outras palavras, você diz, bem, eu esperei 2 semanas. Isso é tempo suficiente para a sua mente finita. Deus é perfeito? Diga amém. Ele está atrasado? Então, por que não esperamos por ele? Se dissermos que ele é perfeito e ele não estiver atrasado, então, se eu estou esperando, estou na hora certa. Estou esperando até que Deus diga que este é o caminho, que você nunca pode perder. Se eu tivesse 25 anos, talvez dissesse que você deveria esquecer. Aos 85 anos, eu posso lhe dizer que você nunca perde. Tenho estado em algumas das situações mais difíceis, situações muito difíceis, situações traumáticas. Nunca perca a esperança em Deus. Confie nele. Ouça-o. Espere por ele e observe o que lhe acontece. Bem, se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, nada disso funcionará. Não vai funcionar. Então, eu simplesmente lhe direi isso. Você vai lutar pela vida e cometer muitos erros e acabar sem Cristo num desastre. Mas se você está disposto a pedir a Ele perdão de seus pecados e entregar-lhe sua vida, você tem esse recurso maravilhoso, eterno e onipotente, o Espírito Santo dando orientação, direção e tempo perfeito, se você o ouvir. Se você não é salvo e nunca confiou em Jesus, eu o encorajo a resolver esse problema, deixando que o Senhor Jesus Cristo se torne o seu mestre. Não viva fora da vontade de Deus, porque assim fazendo você não terá as bênçãos dele. Pai, nós te amamos e te louvamos. Obrigado por nunca cometeres um erro sequer, por seres sempre perfeito. Teu tempo é perfeito, até nos minutos e segundos. Oramos para que o Espírito Santo fale a cada pessoa aqui, que todos nós nos examinemos novamente e de novo quanto ao grau de paciência que temos ou não temos. Tu conheces cada pessoa que está sentada aqui agora e sabe quem precisa tomar uma decisão urgente e importante em sua vida. Uma decisão que deve ser tomada ainda hoje ou amanhã ou em algum momento desta semana ou, quem sabe, antes que o mês termine. Nós te amamos e te louvamos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. We all need an opportunity just to really get our words out of our heads and on paper. Because we live in such a fast-paced text generation, journaling reminds me to just kind of slow down and relax. I remember because it was a hard year, and I almost felt like I was extremely lost. I started writing, and the more that I wrote, the lighter I felt. God became my best friend and like the best pen pal. I journal about everything. I don't believe that there's any topic that is not covered in my journal. And it was an outlet that let me love God without boundaries. It's so pretty. I love this journal. And I noticed in the back, there's like a spot for like prayers and how God's answered them. It's gonna open up a whole new avenue to the Word that maybe I've never experienced. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.